Dizem que o inferno tem lugares reservados para cada tipo de alma. E se eu te dissesse que o seu lugar na fila do caldeirão já foi decidido no momento em que você nasceu? Bem-vindos ao Astro Surtus. Hoje não vamos falar de qualidades nem de compatibilidade amorosa. Hoje vamos falar da sua condenação. Vamos analisar os 7 pecados capitais e descobrir qual deles domina o seu signo. Qual é o vício secreto que te impede de evoluir? Será a ira explosiva, a avareza fria ou a luxúria incontrolável? Prepare a sua confissão, porque o julgamento começa agora. Vamos começar pelo pecado que transforma homens em monstros, a ira. E os donos desse pecado são, sem dúvida, Áries e Escorpião. Para Áries, a ira é fogo puro. É a explosão instantânea quando algo sai do controle. Eles não guardam rancor, eles descarregam o ódio na hora. O pecado de Áries é a violência, seja física ou verbal. Eles destroem relacionamentos em segundos porque o sangue ferve mais rápido que o cérebro pensa. Já para Escorpião, a ira é gelada e eterna. É o pecado da vingança calculada. Enquanto Áries grita, Escorpião sorri e planeja. O pecado deles não é explodir, é implodir o outro. Eles guardam o veneno por anos, alimentando o ódio até o momento certo de dar o bote. Se a ira fosse uma arma, Áries seria uma granada e Escorpião seria um sniper silencioso. Descendo para o círculo dos materialistas, encontramos a avareza, o apego excessivo ao que é material. Aqui reinam Capricórnio e Virgem. Capricórnio vive com o medo constante da pobreza. O pecado dele não é apenas querer dinheiro, é amar o dinheiro mais do que as pessoas. Eles sacrificam a saúde, a família e o amor no altar do status e da conta bancária. Para um capricorniano, gastar é sentir dor física. Eles são capazes de viver na miséria mesmo sendo ricos, só pelo prazer de acumular. Já a Virgem pratica a avareza do controle e da emoção. Eles economizam elogios, economizam afeto e economizam erros. O virginiano é avarento consigo mesmo, nunca se permitindo relaxar. Eles contam cada centavo e cada caloria, transformando a vida numa planilha de Excel onde não sobra espaço para a alegria espontânea. Agora, vamos para o pecado dos reis caídos, a soberba ou o orgulho. A crença de que você é superior aos meros mortais. Os culpados aqui são Leão e Aquário. Leão é a face clássica da soberba, a vaidade. Eles precisam ser o centro do universo. O pecado de Leão é achar que o mundo lhe deve aplausos apenas por existir. Eles não aceitam críticas, não aceitam ser ignorados e, no fundo, acham que ninguém está à sua altura. É o orgulho que precede a queda. Já Aquário sofre da soberba intelectual. É o complexo de Deus. Eles acham que sabem o que é melhor para a humanidade, mesmo que a humanidade não tenha pedido a opinião deles. O aquariano olha para as emoções humanas como fraquezas lógicas. Eles se sentem superiores porque não choram, porque são racionais. Essa arrogância fria os isola no topo de uma montanha onde só existe eles e o próprio ego. Entrando no banquete dos prazeres temos a gula. E não estamos falando apenas de comida, mas de excesso. Aqui habitam Touro e Sagitário. Touro é a gula sensorial. O desejo insaciável pelo prazer físico, comer, dormir, tocar. O taurino quer tudo do bom e do melhor e em grande quantidade. O pecado deles é tentar preencher o vazio da alma com lasanha, conforto e luxo. Eles têm dificuldade em dizer chega, seja para o prato de comida ou para a preguiça no sofá. Sagitário é a gula da vida, o excesso de experiências. Eles querem viajar para todos os lugares, beijar todas as bocas, viver todas as aventuras ao mesmo tempo. O pecado de Sagitário é a falta de limites. Eles bebem demais, falam demais, prometem demais e gastam demais. Eles devoram a vida com tanta pressa que muitas vezes esquecem de saborear o momento. E o que dizer da preguiça? O pecado da negligência e da fuga. Aqui encontramos Peixes e Câncer. Peixe sofre da preguiça espiritual. O escapismo. Quando a vida fica difícil, o pisciano não luta, ele foge. Foge para o mundo dos sonhos, para os vícios ou para a vitimização.
O pecado deles é a recusa em encarar a realidade crua. Eles preferem nadar em círculos no aquário da ilusão do que caminhar em terra firme. Câncer sofre da preguiça do desapego, a melancolia. Eles têm preguiça de seguir em frente. Preferem ficar deitados no berço do passado, remoendo memórias antigas, do que construir um futuro novo. O pecado de Câncer é usar a emoção como desculpa para não agir. Estou muito triste para viver hoje. E por fim, o pecado mais complexo, a luxúria e a inveja, que se misturam nos signos de Gêmeos e Libra. Gêmeos cai na luxúria da novidade. Eles desejam tudo o que não têm. O pecado deles é a eterna insatisfação. Eles trocam de parceiro, de ideia e de personalidade porque estão sempre buscando uma estimulação nova. É a infidelidade mental constante. Libra luta contra a inveja social, o pecado da comparação. O libriano olha para a vida do outro e pensa, por que a grama dele é mais verde? Eles vivem de aparências, querendo ser amados e admirados por todos. A vaidade de Libra não é interna como a de Leão, ela depende do olhar do outro. E isso gera uma inveja silenciosa de quem parece ser mais feliz ou mais bonito. E então, conseguiu identificar o seu pecado de estimação? A verdade é que todos nós carregamos um pouco de cada um. O segredo não é ser santo, porque santo não tem graça e não tem mapa astral. O segredo é saber qual é o seu demônio para não deixar ele segurar o tridente da sua vida. Se você é de Áries, conte até 10. Se é de Touro, largue esse segundo pedaço de bolo. Se é de Leão, pare de se olhar no espelho. Comenta aqui embaixo. Qual pecado você cometeria agora com gosto se não fosse pecado? Eu aposto na gula. Se inscreve no Astro Surtos para garantir sua vaga no céu. Ou pelo menos na área VIP do inferno.